Olá, eu sou o Lucas, cofundador do canal O Pequeno Investidor e também criador do Plano 1K. E a partir de agora você vai assistir uma série de 3 aulas cujo meu principal objetivo é conseguir provar para você que você é a melhor pessoa para cuidar dos seus investimentos e que é totalmente possível você investir em ações e em fundos imobiliários com boa margem de segurança e começar desde já criar uma renda passiva e lá na frente conseguir atingir a tão esperada liberdade financeira. Então, a partir de agora, eu vou começar a te mostrar como vai ser possível você construir a sua renda passiva para poder superar a marca de R$ 1.000 em dividendos por mês. Fica ligado que as aulas estão começando. Pode ser que você esteja até se perguntando, mas por que R$ 1.000? Esse era um valor que para mim era muito simbólico. Eu tinha colocado como objetivo R$ 1.000 porque era um valor muito próximo ao salário mínimo. E esse era o valor que eu gostaria de receber de renda passiva todos os meses. Renda passiva nada mais é do que você fazer dinheiro enquanto você dorme, literalmente. E esse para mim era o grande objetivo. Esses R$ 1.000 vão resolver a minha vida? Não, não vão resolver. Mas eles vão com certeza conseguir ajudar a colocar cada vez mais dinheiro nesses aportes mensais ou ainda em determinado momento, se eu precisar de algum dinheiro a mais para complementar o meu salário, eu sei que eu tenho aí uma renda passiva garantida, que é um dinheiro que não depende do meu esforço, não depende das minhas horas trabalhadas. E eu, ano passado, em 2021, consegui chegar nessa meta dos R$ 1.000 de renda passiva. Eu quero mostrar para você agora qual que foi o crescimento da minha renda passiva mês a mês, desde o momento que, de fato, eu resolvi retornar e investir de verdade na renda variável. Olha como é possível. Lá em 2018, se a gente olhar, olha como meus dividendos mensais aqui foram baixos. A gente estava falando ali de um dividendo mensal na média de R$ 60. Porém, com o tempo, conforme eu consegui aumentar os meus aportes e ainda fazer melhores escolhas, escolher melhores ações, a minha renda passiva passa a aumentar. Agora, já em 2019, esse gráfico começa a ficar um pouco melhor, né? Ainda assim, tiveram meses que eu não recebi nenhum real de dividendo, mas a gente chegou a ter um mês aqui em 2019 que eu consegui superar a marca de R$ 500. Isso aqui, de fato, é o crescimento da renda passiva, o crescimento da bola de neve em ação. Já em 2020 eu consegui, olha só, dar 2 picos acima de R$ 1.000. Esse daqui foi puxado basicamente pelo Itaú e pela CESP Energia, que eu lembro que pagaram bons proventos nessa época. Mas aqui já em 2021, olha só como consistentemente eu já consegui ficar acima de R$ 1.000 de renda passiva, de proventos ao mês. E eu quis compartilhar isso com você para te mostrar que se eu conseguir chegar, é totalmente possível que você também consiga. Você pode conseguir em mais tempo, você pode conseguir em menos tempo. E tá tudo certo com isso. Cada um de nós no papel de investidor, a gente vai ter o nosso ritmo e a nossa capacidade de fazer aportes. Em dado momento pode ser que a gente consiga aportar mais, em dado momento pode ser que a gente não consiga aportar tanto. E tá tudo bem, o importante é manter o foco e seguir a disciplina fazendo os aportes com esse objetivo de você conseguir aumentar a sua renda. A renda passiva é uma maneira que eu penso que consegue me trazer mais tranquilidade, não só para mim, mas para minha família também. Renda passiva é esse dinheiro que você não precisa doar horas do seu trabalho. Imagina aí quantas horas você precisa trabalhar todos os dias para conseguir no final do mês ganhar o seu salário. Diria aí que deve ser entre 6, 8 horas até mais. Você sabe quanto custa de sacrifício e quanto tempo você tem que investir, não só no mês, mas na vida inteira, para você conseguir ganhar a sua renda. A renda passiva é um dinheiro que literalmente você não precisa pegar essas horas, pegar esse tempo, que é o que a gente tem de mais valioso, para poder empregar em algo e esse algo gerar receita. A renda passiva, ela vem enquanto você está assistindo um programa na televisão, enquanto você está dormindo, enquanto você está se divertindo aí com seus amigos e com a sua família, tem alguém gerando essa renda e mensalmente depositando na sua conta. Essa é a beleza da renda passiva e por isso que eu gosto tanto dela e que eu quero que você saia daqui convencido de que ela também é para você. E logo agora, de cara nessa aula, eu vou te lançar um desafio. Você vai, assim que terminar ela, você vai procurar qual empresa você investiria. Se você tivesse que comprar uma ação amanhã de manhã, logo que abrisse o mercado, qual empresa seria essa? Qual ação seria essa? E depois, até o final da última aula, a gente vai revisitar essa ação que você escolheu e aí você depois vai me contar
se você teria de fato mantido essa escolha ou se você eventualmente teria feito uma escolha diferente. Por que eu estou te lançando esse desafio? Porque de verdade eu não acredito que a gente vai aprender e sair da inércia se a gente não colocar a mão na massa. Pensa aí, você sabe andar de bicicleta? Se você sabe andar de bicicleta, eu tenho certeza que você não aprendeu a andar de bicicleta vendo só um vídeo na internet ou ainda lendo num livro como é que se faz para fazer isso. Você provavelmente pegou uma bicicleta e começou a tentar andar. Pelo menos comigo foi assim. Meu pai me levou até a praia, me colocou em cima da bicicleta, tirou as rodinhas, começou a me empurrar e eu comecei a pedalar. Obviamente, você vai cair, você não vai sair pedalando maravilhosamente bem, mas você só vai aprender na prática. Por isso que é tão importante que você comece a colocar a mão na massa. Quando você começou a andar de bicicleta, você dificilmente já pegou uma bicicleta e foi fazer uma trilha num morro, porque isso é muito mais perigoso, exige muito mais técnica, muito mais conhecimento. Você provavelmente foi num lugar plano e andou só em linha reta. Depois que você conseguiu se equilibrar na bicicleta, você começa a fazer curva. E você só faz curva por um lado. Pelo menos comigo foi assim, eu não sei porquê. De um lado eu tinha facilidade de fazer a curva, do outro lado eu não conseguia fazer de jeito nenhum. E conforme você vai pegando prática e conhecimento, você começa a fazer outros tipos de pedalada. Você começa a fazer manobra, começa a andar de bike, começa a fazer uma trilha ou outra e assim por diante. Com investimento e com tudo na vida é a mesma coisa. Nessa primeira aula, o meu grande objetivo é te convencer da importância de você cuidar dos seus investimentos. E também eu vou te falar o que você deve e o que você não deve fazer no mundo de investimentos da renda variável. Na aula de amanhã, a gente vai ver mais indicadores a fundo, indicadores fundamentalistas, e vai começar a identificar algumas técnicas para encontrar boas ações a bons preços. E na terceira aula, a gente vai falar sobre o triângulo da independência financeira. Esse é um triângulo que eu criei e que rege todas as minhas decisões da minha vida desde o momento que me caiu a ficha da importância desses três lados que formam o triângulo. E eu quero que você também me conheça um pouco. Quero te contar um pouco da minha história. A minha história na renda variável começou quando eu tinha 16 anos. Lá atrás foi a minha primeira tentativa de investimento. Já faz 14 anos isso, tá? Já faz um bom tempo. E eu quero te contar que foi incrível. Incrivelmente um desastre. Por quê? Eu tinha uma amiga que estudava comigo na época, ela era mais velha do que eu, e ela fazia day trade. E ela estava me contando ali das peripécias de investimento da bolsa de valores, me mostrava aqueles gráficos, e aí eu já começava a me imaginar numa sala cheia de monitor, fazendo trade todos os dias e conseguindo antes dos 30 estar milionário. Essa pelo menos foi a imagem que eu criei para mim. E aí eu comecei de fato a estudar um pouco sobre o assunto, mas bem pouco mesmo, e já fui logo abrindo uma conta numa corretora. Lá naquela época não existiam tantas corretoras como existe hoje, com home brokers bons e acessíveis, e na época eu encontrei uma corretora que se chamava inclusive WinTrade. Essa corretora nem existe mais, ela foi comprada anos depois por uma concorrente, mas lá na época era uma das únicas corretoras que ofereciam um home broker do jeito que a gente vê hoje, e que nós mesmos conseguíamos ir lá e fazer as nossas ordens de compra e venda sem ter que passar por um analista, sem ter que passar por uma mesa de negociação, nada disso. E aí nessa época, quando eu fui começar a fazer day trade, eu já fui logo querendo estudar opções. Eu vou até deixar a foto aqui de um CD que eu estudava na época. Tinha ali dos métodos, uma das técnicas que ensinava a fazer trade. Mas de qualquer maneira eu comecei a estudar essas técnicas e comecei a investir. E na época eu tinha que escolher entre duas ações, que eram as duas ações que tinham a maior liquidez, Petrobras e Vale. Beleza. E também eram as ações mais faladas na época. Obviamente que eu não tinha a menor ideia de qual escolher e eu fui pelo que eu via mais propaganda na televisão. Sim, essa foi a maneira que eu escolhi para conseguir começar a investir. Eu escolhi a Petrobras na época. Era a empresa que eu via muita propaganda na TV, a gente comprava a revista, lia a revista, tinha a propaganda da Petrobras, todo mundo falava de Petrobras, e aí eu achei que era uma boa maneira de começar investindo. Peguei meus R$400, que era todo o dinheiro que eu tinha na época, e comecei a tentar investir. Qual que era o problema? Primeiro, as corretoras, a WinTrade, que era a que eu usava, me cobrava a taxa de corretagem na compra e na venda. Segundo, o meu valor era baixo. Então, cada ação que eu fazia, eu já tinha que pagar um pedaço grande do possível resultado, se fosse um resultado bom, em taxas. Segundo, eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Então, eu começava a negociar e ficava desesperado, e eu fazia só tomada de decisão errada.
Para tornar a história longa mais curta, eu perdia dinheiro dia após dia. Em um dado momento, eu fiquei puto da vida que eu não conseguia fazer dinheiro e desisti dessa história de day trade. Eu comprei, deixei comprado o pouco do valor que eu tinha, que me restou, eu larguei comprado em ações da Petrobras. Eram 14 ações na época. E nunca mais olhei para a Bolsa de Valores. Eu internalizei aquilo que eu escutava muito, que Bolsa de Valores era cassino. Eu acreditei naquilo, afinal de contas, eu não conseguia entender o que acontecia, por que eu não ganhava dinheiro, por que eu perdia tanto. Larguei aquilo e nunca mais olhei para isso. Esse larguei, na verdade, durou 9 anos. Então, durante 9 anos, eu nunca mais olhei para o tema. 9 anos depois, eu tinha lá meus 25, eu estava trabalhando no meu escritório, com o meu emprego, e aí, no fim do dia, eu estava explicando para um colega meu sobre previdência privada. Era uma previdência incentivada da empresa que a gente trabalhava. Eu estava explicando a diferença de PGBL, VGBL, se era mais agressivo, mais moderado e tal. E nesse momento o nosso chefe, no fim do dia, chegou para buscar as coisas dele, que sentava na nossa frente, na mesa em frente, pegou a mochila, colocou nas costas e ele ouviu a conversa e me ouviu explicando. E em dado momento eu expliquei para ele que o fundo de previdência que eu investia era o fundo mais conservador. Era aquele que colocava e aplicava o dinheiro 100% na renda fixa. E aí, nesse momento, o meu chefe, antes de sair e falar aquele boa noite, ele olhou para mim e falou assim: Caramba, hein, Lucas? 25 anos, com essa audácia toda nos seus investimentos. Fico imaginando quando você estiver bem velhinho, aposentado, que o seu dinheiro não vai nem estar embaixo do colchão. Vai estar provavelmente guardado em algum pote aí de sucrilhos. E foi embora, simples assim. Pois é. Isso ficou martelando na minha cabeça, desde aquele dia. Primeiro eu fiquei bem puto com ele, Afinal de contas eu não estava nem falando com ele. Mas depois, passada a raiva, eu comecei a pensar a respeito. Eu falei, cara, de fato, eu sou uma pessoa ainda jovem, tenho 25 anos, e eu estou investindo todo o meu dinheiro em investimentos conservadores. Investimentos conservadores de baixo risco, por consequência, vão me entregar um baixo retorno. E se eu estou fazendo isso agora, com a idade que eu tenho, eu não vou ser mais agressivo quando eu tiver 30, 40, 50, 60 anos. A minha tendência é cada vez ficar mais conservador. E aí me deu estalo. Essa é a hora de eu começar a buscar por investimentos de maior risco. E renda variável é sim um investimento de maior risco. Mas dessa vez eu quis fazer diferente. Eu não quis fazer mais day trade, eu não tive uma boa experiência e não era para mim. Então eu resolvi estudar uma outra maneira de investir, que é o famoso aí chamado buy and hold. Esse método consiste, na verdade, a gente buscar por boas empresas, comprar a bons preços, seguir fazendo nossos aportes com consistência ao longo do tempo. Isso para mim fazia muito mais sentido. Por quê? Eu conseguia focar no meu trabalho, no dia a dia, e aí, de tempos em tempos, eu fazia algumas análises, identificava as empresas, fazia o aporte, e depois eu ia mantendo meus aportes de forma regular. Isso não me tomava tempo, igual o day trade me tomava. Day trade eu precisava ficar na frente do computador. Buy and hold, esse método não me exige isso. E além disso, eu consegui começar a ver resultados muito melhores, seja através de dividendos que começavam a cair na minha conta, isso me dava um ânimo, ou também porque eu estava fazendo escolhas melhores e eu conseguia de fato ver algumas das ações se valorizando. Então isso começou a mostrar resultado, e foi aí que me caiu a ficha de que esse para mim era o caminho. Eu quero te mostrar esse gráfico. Esse aqui é um estudo da Bloomberg, e ele mostra qual é a probabilidade de você perder dinheiro investindo em ações. Se você faz uma negociação em até um dia de compra ou venda, a chance de você perder é 46%, praticamente meio a meio. Agora, em um mês, essa probabilidade cai para menos de 40%. Em 3 meses, essa probabilidade vai para 33%, ela começa a cair. Em 3 anos, essa probabilidade de perder dinheiro é de 15%. Em 10 anos, só de 5%. Em 20 anos, ela é praticamente zero. Cara, longo prazo, a probabilidade de perder dinheiro é quase zero. Você viu esse gráfico? Se você quiser, volta e vê de novo. Olha o poder disso. Bolsa de valores passa longe de ser cassino, né? Se a gente conseguir tomar boas decisões e usar o prazo a nosso favor, o gráfico mostra que a chance de perder dinheiro é muito baixa. E aí, na época, eu li um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro é fantástico. Ele mudou completamente a minha maneira de olhar para os investimentos. E eu vou pegar aqui um trecho desse livro que ele fala o seguinte: a gente precisa, nós todos precisamos sair da corrida dos ratos. O que ele quer dizer com corrida dos ratos? Ele diz que todas as pessoas, elas acordam de manhã,
pegam suas coisas, vão pro trabalho, trabalha o dia inteiro, volta para casa e gasta dinheiro. No dia seguinte ela faz a mesma coisa e ela passa uma vida fazendo isso. Isso é a corrida dos ratos. A gente é como se a gente estivesse naquela bolinha lá correndo todos os dias e não sai do lugar. A gente fica correndo parado. E é exatamente desse lugar que a gente tem que sair. Na corrida dos ratos, acontece uma coisa muito peculiar. Conforme você vai se desenvolvendo profissionalmente e ganhando mais, a sua renda vai aumentando, naturalmente a gente tem uma tendência de aumentar os gastos na mesma proporção e até em alguns momentos aumentar numa proporção ainda maior. Ou seja, quanto mais você ganha, mais você gasta. Isso também não vai te levar a lugar nenhum. A gente precisa, desde já, independente de quanto você ganhe, se é muito ou se é pouco, aprender que os nossos gastos precisam se manter abaixo das nossas receitas. Essa é a única maneira da gente ter uma chance de conseguir sair da corrida dos ratos. Tá, mas me fala mais, me explica mais. Seguinte, a gente precisa entender primeiro um conceito de uma palavra que chama passivo. O que são passivos? Passivos são tudo aquilo que a gente compra, né, que a gente adquire, que não é capaz de gerar renda. Ou ele só gera gasto, ou ele só teve o próprio custo daquela compra. Vou dar um exemplo, tá? Se você vai e compra, por exemplo, uma roupa, aquilo pode ser considerado um passivo. Você não vai, enquanto você dorme, a sua roupa está fazendo dinheiro para você. A não ser que você alugue a roupa, né? Agora, normalmente é um passivo. Pô, será que um celular de última geração, todo ano eu troco de celular? Isso, será que eu preciso? Se você trabalha com o seu celular, você precisa do celular de última geração, aí tudo bem, é outra história. Se não é o seu caso, que não é a grande maioria das pessoas, o celular, nesse caso, uma troca todos os anos pelo último modelo, na verdade você só está consumindo e gerando passivo para você. Nada disso vai te trazer renda. Então aqui é a grande sacada e o grande segredo é a gente começar a parar de colocar dinheiro nos passivos e começar a colocar dinheiro nos ativos. E o que são ativos? Ativo é tudo aquilo que é capaz de gerar renda. Tudo aquilo que gera uma nova receita para você, independente do seu trabalho. Então, por exemplo, se você compra um imóvel e aquele imóvel está alugado para uma pessoa, aquilo é um ativo. Se você compra, por exemplo, uma roupa e depois você aluga essa roupa, que nem eu dei no exemplo anterior, você transformou um passivo em um ativo, porque aquela roupa está te gerando uma renda. Se você, por exemplo, faz brigadeiro e vende durante a semana no seu trabalho um brigadeiro, você está conseguindo gerar, então, renda. Você eventualmente investiu numa máquina para fazer brigadeiro, aquela máquina na verdade não é um simples passivo, porque ela está conseguindo te gerar algo que você produz e você consegue gerar uma renda com isso. Então, tudo que te gera dinheiro, que gera renda, a gente chama de ativo. Agora me conta aqui no comentário, você conhece alguém que está na corrida dos ratos? Cara, eu conheço um monte de gente, eu inclusive, nesse momento, estou na corrida dos ratos. Eu não tenho hoje uma renda suficiente sendo gerada para mim para poder me sustentar no meu dia a dia. Eu preciso ainda empregar o meu trabalho, então todo dia eu acordo e vou para o trabalho e eu estou nessa corrida. Mas eu tenho consciência de que eu estou nessa corrida. Provavelmente você conhece muita gente aí que nem sabe que está correndo no mesmo lugar, nem sabe o que é a corrida dos ratos. Imagina você ter que sair de um lugar que você nem sabe que você está. É muito difícil. Então estar na corrida dos ratos não é um problema desde que você saiba que você está nela e que você saiba como sair da corrida dos ratos. Tudo isso que eu te falei até agora está fazendo sentido? Putz, eu de verdade espero que sim. E pensando então nessa lógica de colocar o nosso dinheiro então do passivo para o ativo, tem duas maneiras que eu acho muito interessante e muito acessíveis, que são investimento em ações e investimento em fundos imobiliários. Eu tinha dado agora há pouco um exemplo de um imóvel. Um imóvel é um ativo que gera renda, mas cara, quanto custa um imóvel? Custa muito dinheiro. Imagina você ter um imóvel que não é o imóvel que você mora, então você ainda tem que ter eventualmente um imóvel que você aluga. É muito caro, não é acessível para todo mundo isso. Porém, você tem ações e fundos imobiliários que são saídas muito acessíveis e que são sim considerados como ativos. Quando você compra uma ação, na verdade você está se tornando sócio de uma empresa. Uma empresa ela está gerando receita. A empresa está gerando um produto que ela vai vender, ela está prestando um serviço que ela cobra por isso. Tudo isso é receita. Então, se você tem uma parte daquela empresa como sócio através de uma ação, você na verdade tem ali um ativo gerando alguma receita para você. E esse retorno, esse dinheiro pode vir para você através de dividendos ou pode vir através do crescimento da própria empresa a ponto dela valer mais dinheiro.
da valorização das ações. Fundos imobiliários é a mesma coisa. Fundo imobiliário é um imóvel. Então, se você tem um imóvel que você comprou uma cota daquele fundo e você tem um inquilino lá pagando aluguel, você está recebendo dinheiro por uma parte daquele imóvel que você tem, uma parte daquele fundo imobiliário que você tem uma cota, e aquilo lá é um ativo que passa a te gerar renda. E são maneiras que você tem de fácil acesso hoje em dia a comprar. Você pode fazer uma conta numa corretora e você tem ações aí e fundos imobiliários que custam 5, 10, 15, 100 reais. Muito mais acessível do que comprar um imóvel, né? Agora tem um ponto muito importante, né? De nada adianta você ter ativos, né, como ações e fundos imobiliários de opção para você poder investir, você ir lá e comprar qualquer coisa. Se você comprar um ativo ruim, ele não vai, por mais que ele seja um ativo e tenha um potencial de te gerar dinheiro, se ele for ruim, ele não vai te gerar nada. Na verdade, você vai perder dinheiro com aquilo. Então é muito importante que você saiba escolher bons ativos, que você consiga fazer bons investimentos, para que aí sim, de fato, ele consiga te gerar alguma renda. E essa é a importância de você saber escolher boas ações e bons fundos imobiliários para você poder investir com mais segurança e mais assertividade. Beleza, mas então, Lucas, o que fazer? Como começar? Vamos lá. Primeiro ponto, você tem que ter um objetivo claro. A gente só consegue chegar em algum lugar quando a gente sabe que lugar é esse que a gente quer ir, né? Então você precisa ter clareza do seu objetivo. O que quer dizer o seu objetivo? Bom, eu quero comprar um imóvel, quero comprar um carro, eu quero simplesmente aportar dinheiro para minha aposentadoria. Todos esses são tipos de objetivos. Também podem ser objetivos menores. Eu quero juntar 5 mil reais para poder fazer uma viagem. Então, não importa qual é o seu objetivo, desde que você saiba qual é e que você tenha clareza dele. E tem muita gente que não define um objetivo e começa a guardar dinheiro. E sabe o que acontece com as pessoas que não definem um objetivo? Elas começam a guardar dinheiro e aí logo em seguida elas param. Ou ainda pior, elas pegam e gastam com alguma coisa que normalmente é um passivo e ela simplesmente desiste de guardar dinheiro. Porque se você não coloca uma meta para aquele dinheiro, se ele não está bem definido, ele pode ser para qualquer coisa. E qualquer coisa é muito amplo, né? Então, coloque um objetivo, coloque um prazo para esse dinheiro que você vai começar a investir. Você vai ver que isso vai tornar muito mais fácil a sua vida de investidor. E a renda variável tem 2 grandes segredos. Pode até ser que pareça óbvio, tá? Mas não é, e as pessoas não seguem esses segredos. O primeiro deles é, você não pode, de preferência, ter um prazo definido. E principalmente um prazo curto. Se você precisa desse dinheiro daqui a um ano, não vá para renda variável. Porque renda variável varia. Renda variável é de risco. Se daqui a um ano você precisa desse dinheiro, e esse dinheiro provavelmente vai ser mais do que você aportou, senão, né, estava fácil, você não precisava esperar um ano, você já podia usar agora. Pode ser que daqui a um ano a gente esteja num momento de baixa do ciclo econômico. E se isso estiver acontecendo, quando você for resgatar esse dinheiro, vender essas ações, o seu dinheiro vai estar valendo menos. Então, não use renda variável para curto prazo. Esse é o primeiro segredo. O segundo segredo é, tem hora certa para comprar e tem hora certa para vender. Você precisa comprar ativos a bons preços. Se você comprar na hora errada, a chance de você perder dinheiro fica muito grande. Ou ainda, o tempo que você vai levar para conseguir diminuir aquele prejuízo, zerar o prejuízo e começar de fato a ganhar dinheiro, vai ser mais longo, sendo que não precisa. Se a gente consegue comprar em uma boa hora, né, é muito difícil achar exatamente a hora perfeita, mas próximo ali da melhor hora possível, a sua chance e o seu tempo de retorno ficam muito melhores. Anota isso que eu vou te falar agora. Tem hora para comprar, tem hora para vender e tem hora para não fazer nada. Tem hora que só observar é a melhor decisão. E isso é uma escolha também. A vida é feita de ciclos, a economia é feita de ciclos, a bolsa de valores é feita de ciclos. E como diz Howard Marks, um investidor aí bastante famoso, no final o ciclo sempre prevalece. Nada caminha para uma só direção o tempo inteiro. Você nunca vai ver uma ação só subir todos os dias, todos os anos, assim como você não vai ver uma ação só cair todos os dias seguidos. As ações vão funcionar da mesma forma que todo o resto, em ciclos. Ciclos melhores elas se valorizam, ciclos de crise elas se desvalorizam. E no mundo ideal, em ciclos de crise, quando elas estão desvalorizadas,
é a hora certa de você fazer os seus aportes. Em ciclos de alta econômica, quando elas estão muito valorizadas, não é a hora de fazer aporte e, dependendo da posição e do momento, talvez seja a hora até de diminuir a sua posição nas ações, porque o ciclo está muito aquecido e as ações estão valorizadas demais. A gente sempre faz uma coisa que é difícil lutar contra, mas a gente precisa tentar. A gente sempre acha que o que está acontecendo agora, o que a gente está vivendo nesse momento, vai durar para sempre. Ou seja, se a gente está num momento de crise, que a gente olha e está dando tudo errado, a gente acha que isso vai durar para o resto da vida. Se a gente está num momento em que está dando tudo certo, que a vida parece que está uma maravilha, a gente acha que isso também vai durar para sempre. Não vai. Em dado momento as coisas vão ficar melhores, em dado momento as coisas vão ficar piores. Então, se a gente consegue identificar esses momentos, isso vai ajudar muito, não só na vida, mas principalmente no seu papel como investidor. E já que eu falei sobre o seu papel de investidor, eu estou te chamando de investidor, porque você precisa tomar a frente dos seus investimentos. Esse já é aqui mais um aprendizado. Anota aí. Você precisa cuidar dos seus investimentos. Olha que coisa doida. Quando a gente é criança, todo mundo, todos os nossos pais, os nossos avós, os tios, todo mundo toma a decisão por você. Você não sabe, você não pode escolher a hora que você vai dormir, você não escolhe o que você vai comer, a hora que você vai comer, a hora que você tem que estudar. Todo mundo está tomando as decisões por você. Quando a gente fica velho, a tendência é que as pessoas também tomem decisões por você. Talvez o motivo seja outro, talvez você já não consiga mais também tomar decisão. Mas uma coisa é que quando a gente for lá bem velhinho, provavelmente alguém também vai tomar algumas decisões, se não todas, por você. Então nesse momento, que a gente não é mais criança, a gente também não é bem velhinho, a gente precisa tomar as nossas decisões. E se você toma as suas decisões em praticamente tudo que você faz na vida, por que nos investimentos você também não faz isso? Olha só, o seu investimento ele é feito com o seu dinheiro que vem do seu suor, do seu trabalho. Quanto tempo você trabalha por dia? Qual é o esforço que você tem para conseguir ganhar esse dinheiro? Se for igual ao meu aqui, eu te diria que também é bastante, viu? Tô suando bastante. Então, por que na hora de investir, você coloca esse dinheiro na mão de alguém? E esse alguém toma as decisões por você? Ou ainda, você não quer saber do assunto, você fala assim... eu nem gosto desse tema de investimento, o dinheiro não é para mim. Cara, o dinheiro, ele é um pagamento pelas suas horas de trabalho. Você está trocando horas da sua vida, que de verdade vale muito, por um dinheiro para você poder aí sobreviver e poder fazer coisas que você tem vontade de fazer. E na hora de investir esse dinheiro, você coloca na mão de alguém e deixa essa pessoa cuidar. Eu não consigo entender isso. Então eu quero que você pare a partir de agora de fazer isso. Você precisa tomar a frente dos seus investimentos. Lucas, mas eu não quero, eu não confio em mim, né? Tá bom. Se você quiser muito colocar o seu dinheiro para uma pessoa, um especialista cuidar, tudo bem também. Mas você precisa conseguir minimamente saber o que aquela pessoa está fazendo. Você precisa saber se aquela pessoa está tomando boas decisões ou não. Afinal de contas, se você que é dono do dinheiro não sabe o que ela está fazendo, fica difícil depois você cobrar aí as decisões que essa pessoa está tomando por você. Então também é importante, mesmo que você não queira cuidar do seu dinheiro, é importante que você saiba sobre o tema, que você conheça sobre investimentos, para você conseguir criticar a pessoa que está cuidando do seu dinheiro, se ela está ou não fazendo um bom trabalho, se ela está ou não tomando as melhores decisões. Show! O que eu vou te falar agora é o terceiro ponto que você deve fazer, e esse é um que eu demorei para aprender. É um que eu demorei para aprender e é um que para mim não estava muito claro, que é o seguinte: o seu sucesso como investidor de longo prazo não depende da sua agressividade dos seus investimentos, mas depende, na verdade, do seu controle de risco, ou seja, das quantidades de erros que você vai cometer. Se você errar pouco, você com certeza vai conseguir crescer seu patrimônio. Se você errar pouco, se você fizer mais boas escolhas do que escolhas ruins, você vai sim conseguir crescer seu patrimônio com muito mais consistência e com muito menos dor do que eventualmente aquela pessoa que precisa e tenta ser muito agressiva o tempo inteiro. E ela acumula muito erro. Cada erro no seu investimento machuca de alguma maneira, ou mais ou menos, depende de quanto dinheiro você investiu naquele investimento, mas vai machucar o seu patrimônio. Portanto, é muito mais importante você conseguir errar pouco do que você ser muito agressivo e tentar acertar aquela empresa que vai valorizar 300.000%. Cara, você não precisa disso. Ótimo se você acertar essa empresa, mas não é ela que vai definir o seu sucesso.
E isso eu demorei muito para aprender. Eu perdi muito mais dinheiro em ações que eu apostava que poderiam ser essas ações aí, e na verdade não foram, do que naquelas ações que foram mais defensivas, que foram aquelas ações ali que, as pessoas muitas vezes falam que é até sem graça, mas que no final das contas regularmente entregam bons resultados, pingo dividendo na minha conta e ela segue se valorizando ou ainda ela segue dominando o mercado. Essas empresas estão me dando muito mais felicidade e ainda mais em momentos de crise do que as grandes apostas. Então anota aí, controlar os riscos e errar pouco é o segredo do bom investidor. Agora eu quero te contar algumas coisas que você não deve fazer. Muitas delas você, às vezes, se você já começou a investir, pode sem querer ter feito, ou ainda você com certeza conhece a história de alguém que fez. A primeira e a mais clássica é: não cometa o erro de entrar no efeito manada. Bom, efeito manada você sabe o que é, né? É aquele momento em que algo acontece que ninguém sabe dizer exatamente o que é, mas que isso desencadeia um caos, e na selva, na verdade, significa os animais começarem a correr todos desesperadamente e até pisotear uns aos outros sem nem saber o que aconteceu. Todo mundo tentando fugir de alguma coisa que ninguém sabe o que é. Esse é o efeito manada lá na selva. Na bolsa de valores e nos investimentos, o efeito manada é quando, por exemplo, por qualquer um motivo que a gente às vezes nem sabe qual que é, a ação começa a subir demais. E aí as pessoas vendo as ações subindo demais, o que elas fazem? Eu não quero ficar de fora disso. E vai lá e entra na ação. E aí ela fica mais cara. E aí mais pessoas acabam entrando porque o preço sobe e aí no final todo mundo começa a comprar aquela ação e ninguém sabe o motivo. Até um determinado momento que as pessoas param de comprar e começam a vender. E aí a gente vai para o efeito manada de novo, só que no outro sentido. As pessoas começam a vender desesperadamente. Ninguém sabe também o motivo. E aí você vende, o seu vizinho vende, todo mundo vende. E as pessoas começam a perder dinheiro nesse efeito manada, que é totalmente irracional. E, cara, isso faz sentido, né? O ser humano é bicho também. E na selva, e todos os bichos, a gente tem um instinto de sobrevivência forte. Se a gente encontrar um leão aqui na nossa frente, a gente provavelmente vai sair correndo antes nem de pensar que aquilo é um leão, a gente já vai estar todo mundo correndo. Beleza? Agora, no mundo da bolsa de valores, no mercado financeiro, não tem nenhum leão que vai te atacar. Então, quem consegue pensar antes de agir, sai na frente e ainda consegue evitar e até se beneficiar, eventualmente, de efeitos manadas descontrolados. Então, não caia no efeito manada em hipótese alguma. Eu vou te falar agora uma frase que ela é curta, mas ela é muito poderosa. A maioria das pessoas faz a coisa errada de forma consciente. Louco isso, né? Quando tudo vai bem, os preços estão altos, as pessoas compram. Quando tudo vai mal e os preços estão baixos, as pessoas vendem. Assim como eu te falei lá atrás, que a gente tem a tendência de extrapolar quando as coisas vão bem, como se elas fossem durar para sempre, as pessoas, quando vem uma ação subindo, fazem a mesma coisa. Elas acham que aquela ação vai subir para sempre, e ela não vai. Assim, como uma ação, quando ela está caindo, as pessoas acham que ela vai só cair, quando ela também não vai só cair. E tem uma frase muito sacana aqui, que a gente, se começar a pensar nessa frase, tem que apagar ela, que é a seguinte: mas dessa vez é diferente. Cara, pode até ser que seja, mas olhando para o histórico da humanidade, a gente vai ver que as coisas se repetiram muitas e muitas e muitas vezes. E no final, não foi assim tão diferente. Então, por mais que nesse momento pareça que as coisas dessa vez, a coisa é diferente, a chance dela ser de fato é muito pequena. Vamos para a segunda coisa que você não pode fazer em hipótese alguma. Você não pode tomar uma decisão sem você saber o que você está fazendo. Parece simples, né? Vamos imaginar que você pega uma pessoa que nunca dirigiu um carro, coloca ela no banco do motorista e fala para ela dirigir. Cara, a quantidade de coisas que pode dar errado são muito grandes, né? Você pode ter desde uma pessoa que não vai nem conseguir ligar o carro, e se conseguir ligar, talvez vai deixar o carro morrer e nem vai conseguir andar mais do que alguns metros, até aquela pessoa que pode eventualmente se matar dirigindo, porque ela não sabe o que ela está fazendo. É perigoso, né? Então, se você está investindo e você não sabe o que você está fazendo, se você não sabe aonde você está investindo, você está comprando ação de uma empresa que você não sabe nem o que essa empresa faz, é como se você não souber dirigir e estivesse dirigindo uma Ferrari. É muito perigoso. Então não faça o que você não sabe. Primeiro a gente aprende, depois a gente aplica de fato. Vejo por aí muita gente que vai lá e compra uma ação porque um colega no trabalho, no almoço, falou que aquela ação ia bombar, ou porque você viu na internet alguém prometendo aí que essa ação é a ação do futuro,
cara nem sabe que empresa é aquela, vai lá e compra, coloca dinheiro lá e torce para dar certo. Vai jogar na Mega Sena, a chance de dar certo é praticamente a mesma, né? Você não sabe o que está fazendo, está totalmente na mão do aleatório, e você está ouvindo aí uma dica de alguém que provavelmente ouviu de alguém que deve ter ouvido de alguém que pode ter simplesmente sonhado com isso à noite. Estuda, se informa. Eu te contei a minha história. Quando eu comecei a investir, eu não sabia o que eu estava fazendo. O final disso foi que eu perdi dinheiro. Eu não quero mesmo que você faça a mesma coisa. Eu quero que desde o começo você já comece a investir certo. E eu quero menos ainda que você fique tantos anos sem investir porque você teve uma experiência ruim como a que eu tive. Sendo que o que me levou até aquela experiência ruim fui eu mesmo que causei aquilo. Eu mesmo que fui fazer alguma coisa que eu não sabia o que era. Ninguém me obrigou a fazer e eu fiz errado por falta de competência. Show, né? Agora o terceiro ponto que eu quero falar pra você aqui, você não deve fazer de jeito nenhum, é ficar empurrando com a barriga. Sabe aquela famosa, amanhã eu vejo? Deixa pra amanhã, depois eu faço, ano que vem. Não faça isso. Eu vou te mostrar na terceira aula o triângulo da independência financeira. E lá você vai cair na real do porquê que eu tô te falando que você não pode, em hipótese nenhuma, empurrar com a barriga. Você não pode fazer o que eu fiz. Ficar anos aí colocando meu dinheiro na renda fixa, deixando praticamente na poupança, não rendendo nada. Isso me custou caro e tem um preço caro que eu tô tendo que pagar desde já. Bastante coisa, né, que a gente viu. Então, nessa aula o nosso tempo já está acabando. Eu quero recapitular com você os principais pontos que a gente viu e falar um pouquinho da aula de amanhã. Então, a gente viu aqui sobre a corrida dos ratos, eu te contei sobre o que é passivo, o que é ativo, qual a importância de você migrar o seu dinheiro do passivo para o ativo. Eu também te contei o que você deve fazer no mundo dos investimentos e o que você não deve fazer em hipótese nenhuma. Com tudo isso, eu sinto que agora a gente está pronto para ir para a segunda aula. Bom, e pensando na aula de amanhã, a gente vai ver uma aula um pouco mais técnica. Eu vou te falar sobre indicadores fundamentalistas, alguns indicadores e para mim os principais do conceito e também um pouquinho aí de prática para você conseguir de fato tangibilizar esses indicadores. E eu também vou te ensinar um método já muito bem validado que você vai conseguir já a partir do final da segunda aula buscar por boas empresas, por empresas que sejam já bem interessantes, que possam fazer sentido você fazer aí bons investimentos. Enquanto a aula de amanhã não chega, aproveita para deixar aqui embaixo os seus comentários. Eu quero saber o que você achou dessa aula e se você ficou com dúvida, tem qualquer pergunta, também deixa aqui no comentário que eu vou responder, assim a gente já vai interagindo e já vai se preparando para a aula de amanhã. Além disso, claro, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se juntou a gente lá no Instagram também, eu e outros milhares de pequenos investidores estamos te esperando, assim a gente consegue interagir no dia a dia também por outras plataformas. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Tô ansioso e te espero amanhã, hein? Grande abraço.